Uma jovem cientista brasileira recebeu na França um prêmio internacional pelas suas pesquisas com plantas alimentícias não convencionais, também conhecidas como punks. Patrícia Medeiros é etnobióloga e professora de agroecologia na Universidade Federal de Alagoas e vem desenvolvendo pesquisas e projetos para popularizar o consumo, a produção e a comercialização de plantas silvestres, que podem diversificar e melhorar a nossa alimentação. Patrícia, muito obrigado por receber o nosso convite e seja bem-vinda ao programa Cidadania. Oi, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Então, toda a gratidão a vocês por essa oportunidade. Então, vamos começar falando desse prêmio, né? Você recebeu um prêmio internacional, o prêmio Jovens Talentos da Fundação L'Oréal, em parceria com a Unesco. Isso já diz muito, porque é um reconhecimento internacional, há uma pesquisa sobre plantas silvestres brasileiras e como introduzi-las na alimentação. Eu queria que você falasse sobre os desdobramentos que esse prêmio teve na sua pesquisa e também, claro, né, sobre a pesquisa que levou você ao reconhecimento por essa premiação. Bom, essa pesquisa, ela tem muitas vertentes, mas eu acredito que o ponto forte dela foi que a gente propôs um framework, a gente propôs um caminho para auxiliar na popularização dessas plantas, que são plantas que servem de alimento, mas são desconhecidas ou subutilizadas pela maioria das pessoas, especialmente em ambientes urbanos. Então, a ideia do projeto foi juntar diferentes áreas de conhecimento. Por exemplo, eu sou etnobióloga, eu estudo a relação das pessoas com a natureza. Então, a gente tem uma base de trabalhos, para consultar o conhecimento tradicional, identificar as plantas que têm potencial para popularização com base no conhecimento das comunidades, mas depois disso a gente seleciona algumas plantas para fazer estudos de psicologia do consumidor, fazer estudos sensoriais, para as pessoas provarem os produtos. Então, a gente atinge tanto a base da cadeia produtiva, que são os extrativistas, quanto os potenciais consumidores, para identificar, por exemplo, quais são as melhores formas de fazer com que esses consumidores se interessem em consumir essas plantas. Quais são os melhores argumentos, as melhores publicidades? Quais são os rótulos que a gente pode usar ou que não pode usar? Por exemplo, o termo punk, ele é um termo que vai fazer com que as pessoas se interessem ou não se interessem em consumir. Eu ia perguntar isso também, porque você falou, esse termo punk, né? Já que um dos objetivos, e talvez o foco que levou a essa premiação, que despertou também o interesse, foi justamente esse caminho que vocês estão desenvolvendo para popularizar e inserir na alimentação essas plantas silvestres. Esse termo punk, ele ajuda nesse caminho de popularizar para as pessoas começarem a se acostumar, porque a gente está falando do novo, né? E muitas vezes as pessoas são um pouco resistentes àquilo que não conhecem. Eu queria que você explicasse o que é exatamente o termo punks, né? E como é que você enxerga essa aceitação das pessoas com relação a esse nome que já está assim, um pouco popularizado até, né? Exato. Esse termo, a gente tem visto nos nossos trabalhos que ele é bastante complexo em termos de aceitação, porque plantas alimentícias não convencionais são justamente essas, que em boa parte dos lugares as pessoas desconhecem. Claro que é um termo que também é um pouco polêmico, porque o não convencional ele tem um lugar. Por exemplo, o jenipapo, ele pode ser considerado não convencional em outras regiões do Brasil, mas no Nordeste o jenipapo é super conhecido. Então vem a pergunta, não convencional para quem? Mas, de qualquer forma, é um termo que tem ganhado muito espaço, na mídia. Então, a gente tem duas situações contrastantes. Por um lado, é um termo que está se popularizando, na própria gastronomia, os restaurantes gourmet já estão utilizando a noção de punk. Por outro lado, quando as pessoas escutam esse não convencional,
quando elas não tiveram uma informação anterior sobre o que é punk, isso pode levar a uma relutância, justamente porque as pessoas muitas vezes são relutantes em consumir coisas diferentes, desconhecidas. Então, nossos estudos têm mostrado resultados completamente diferentes. A gente já fez com diferentes amostras, né, de pessoas. Em alguns casos, o termo ele contribui positivamente para a aceitação, em outros casos, negativamente, em outros casos, ele não interfere. Então, agora, a gente vem estudando quais são os contextos que fazem com que o termo ele tenha essa influência positiva ou negativa, ou simplesmente não influencie. Mas é bem interessante, porque é muito complexo, né, essa questão. E quais são as barreiras, assim, o que você considera, além dessa questão da nomenclatura e do não conhecido, que barreiras você considera que precisam ser superadas, quais são os principais obstáculos identificados para a popularização dessas plantas na alimentação, para uma aceitação maior dessas plantas chamadas não convencionais na alimentação das pessoas? Certo. A primeira barreira, a mais fácil de observar, é o desconhecimento. Muitas pessoas nunca ouviram falar de plantas alimentícias não convencionais. Nossas pesquisas têm mostrado isso. E a gente também tem visto que as pessoas que já ouviram falar, que já têm o conhecimento, elas estão muito mais propensas a adicionar esses itens à sua dieta, o que é uma coisa esperada. Então, a primeira barreira a vencer é a do desconhecimento, de publicizar, mostrar para as pessoas o que é punk. Depois dessa, a gente tem uma outra barreira, que é a questão de sincronizar a oferta e a demanda. Porque, por um lado, os potenciais consumidores costumam dizer assim: eu vou na feira e nem sempre tem a planta que eu quero. Por outro lado, os agricultores, eles costumam dizer, olha, às vezes eu levo, né, eu colho, eu levo, e ninguém compra, não tem demanda, então eu perco, né, porque estraga, e aí a gente tem essa falta de sincronia. Por isso que é importante que a gente tenha iniciativas para tentar sincronizar a oferta e a demanda, né? Nós estamos no nosso grupo atualmente buscando criar um aplicativo chamado Quero Punk, que a ideia é justamente que o consumidor possa entrar em contato com o agricultor e dizer, leva para a feira amanhã que eu estou encomendando. Então, acho que essas iniciativas elas são importantes também. Sim, o primeiro passo, claro, é levar ao conhecimento das pessoas, né? Porque tem esse aspecto mesmo. A pessoa chega na feira, vê uma fruta ou um outro alimento ali à venda que ela desconhece, a chance de comprar, eu acredito que realmente seja menor. Agora, eu tenho visto também, saindo um pouco dessa parte mais do comércio, da introdução desses alimentos na vida das pessoas, um termo que você tem usado também em alguns textos publicados, em alguns artigos, fala sobre a homogeneização, né, do nosso cardápio. Isso tem muito a ver com as grandes monoculturas e com os hábitos urbanos de alimentação. A gente começa a se acostumar com um cardápio mais ou menos homogêneo que vai valendo para todo mundo em todas as regiões do Brasil. Por exemplo, a gente tem, né, como você falou, às vezes o jenipapo ele é desconhecido no sul, mas no Nordeste ele é bastante conhecido. O que essas duas coisas têm a ver? O que você trata dessa questão da homogeneização e como que essas plantas silvestres podem contribuir para diversificar esse cardápio e quais os efeitos que isso tem na saúde humana? O que acontece hoje? Se a gente olha as estatísticas, nós percebemos que 50% da produção global de alimentos vegetais tem como base 3 plantas, que são o milho, o trigo e o arroz. Então, pensar que 50% do que o planeta come são 3 plantas, a gente já tem uma ideia do quanto a gente está concentrando nossa alimentação em poucas espécies. Ao mesmo tempo, as estimativas assim mais conservadoras dizem que 10% da nossa biodiversidade vegetal serve de alimento. Então, no mínimo 10%. Olha a discrepância que a gente tem aí entre o que a gente come e o que a gente poderia comer. E a ideia de adicionar novos itens à dieta não é simplesmente porque é legal ter o prato com muitas coisas. Existe um motivo para isso. Existem vários, na verdade, né? A primeira questão é que quando a gente come poucas coisas,
muitas vezes a gente pode ter deficiência de certos nutrientes, porque os alimentos eles vão ser mais ricos em alguns nutrientes, mais pobres em outros. Então, a ideia de diversificar é que a gente possa conseguir ter acesso a todos os nutrientes que nós precisamos. E a segunda questão central aí é que a gente está passando por um processo de mudanças climáticas muito expressivo, né? Projeções mostram que para os próximos 30, 50 anos, muita coisa vai mudar, inclusive em termos de abastecimento de alimentos, das grandes produções. Então, quanto mais a gente diversifica a nossa dieta, quanto mais opções a gente tem, mais fácil a gente lidar com essas alterações e poder procurar produtos substitutos para implementação em áreas onde aquele produto que a gente comia antes não vai estar mais disponível. Nesse sentido, a gente tem o grupo das plantas alimentícias não convencionais, que é um grupo importante, e, claro, a gente pode ter plantas não convencionais que são cultivadas e podemos ter plantas silvestres. A ideia de trabalhar com plantas silvestres é porque, primeiro, que elas têm esse ajuste ao ambiente, porque elas são nativas desse ambiente. E a segunda questão é que a sua popularização também pode beneficiar populações extrativistas, né, que são geralmente populações que muitas vezes são tidas, né, como à margem da sociedade, não se beneficiam de tantas políticas públicas como deveriam pela importância dessas populações. Então também tem essa questão. Então ajuda também a fixação dessas pessoas no campo, né, e nas áreas rurais, e muitas vezes são comunidades que ajudam também a preservar essa biodiversidade. Agora, a gente já falou aqui sobre a questão de demanda e oferta, como esses produtos podem estar chegando nas feiras. Você citou agora essa parte o ponto sobre as plantas nativas também, que são algumas dessas plantas silvestres, e a importância dessa diversificação para a nossa alimentação. Pensando no caso, né, das comunidades tradicionais e de algumas associações que, inclusive, vocês, dentro dos projetos que você tem trabalhado, as suas pesquisas, você tem incentivado, como é possível, e se é possível, o enriquecimento, né, a produção dessas plantas? Um pouco antes da gente começar a entrevista, por exemplo, você falava do cambuí, né, que é uma planta que tem ganhado espaço dentro das pesquisas que vocês estão desenvolvendo e trazendo bons resultados em termos de comercialização, de aceitação também. Essas plantas, normalmente elas são, a extração delas, né, a colheita delas, elas são feitas só das plantas nativas ou elas também podem ter o enriquecimento da população dessas vegetações também, né? Aumentar a produção, por exemplo, de uma planta como o cambuí ou então do genipapo, que também foi citado aqui, ou a produção dela dependeria só daquelas que nascem já nativas em biomas específicos? Eu acho que essa questão é excelente da gente comentar, porque existem as duas vertentes, né? Por um lado, é muito importante desenvolver o extrativismo sustentável. Então, as florestas, elas são sim fonte de alimento, né? Na concepção do nosso grupo de pesquisa, elas precisam continuar sendo fontes de alimento. Essa noção de florestas intocadas, a gente já sabe que há muito tempo elas não são reais. As pessoas, historicamente, vêm manejando as florestas. A ideia é que a gente possa estudar mecanismos para que esse manejo ele aconteça sem prejudicar essa população-alvo, né, que seria a população da planta, no caso cambuí, né, por exemplo, e nem prejudicar as outras plantas ou animais que estão ali naquela floresta. Então, é importante, sim, trabalhar com o manejo da floresta, mas também a gente tem uma outra questão-chave, é que essas plantas elas têm, sim, potencial para se expandir para além das florestas que já existem. E uma coisa que a gente considera chave hoje em dia é o estímulo às agroflorestas, que são justamente esses locais onde a gente vai ter plantio de espécies de árvores, arbustos, em conjunto com outras
plantas que vão servir de alimento, algumas convencionais, outras não convencionais. Então, quando a gente fortalece as agroflorestas, quando a gente pega áreas que estão desocupadas ou que estão sendo alvo de um manejo agrícola pouco sustentável, e a gente transforma em agrofloresta, além do benefício dessas plantas estarem disponíveis, ainda tem um monte de benefícios ecológicos, né? De manter água no local, de manter uma temperatura mais amena. Então, existe uma série de vantagens em investir em agrofloresta, e a agrofloresta também seria chave para que essas espécies, essas plantas silvestres pudessem se expandir. Tem uma expressão que tem sido muito usada, agora a gente está falando de alimento, você falou das mudanças climáticas e de como isso pode afetar a produção de alimentos nos próximos anos. A gente, quando fala de 30, 50 anos, parece que está muito distante, mas não está, isso chega rápido. Isso é para a geração das nossas crianças, né? E tem um termo que agora, infelizmente, a gente tem vivido um momento em que a fome ganha de novo, né, espaço, especialmente dentro da nossa sociedade, mas também em outros países do mundo, e muito tem se falado em segurança alimentar, inclusive várias discussões de projetos relacionados ao tema que passam aqui pelo Senado Federal, pelo Poder Legislativo. Agora, na agroecologia, que é a sua área de estudo também, se fala em soberania alimentar. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que o que significa a soberania alimentar do ponto de vista da agroecologia e como esses dois termos se relacionam, soberania alimentar e segurança alimentar. Ok. A segurança, a gente usa muito mais o termo segurança alimentar e nutricional, né? Porque a gente entende que não basta acessar alimentos, esses alimentos eles têm que suprir os nutrientes necessários. Então, para ter segurança alimentar, as pessoas precisam ter acesso a alimentos que vão suprir as demandas nutricionais. A gente pode ter contextos de segurança alimentar entre populações diversas, né? Desde populações urbanas, populações rurais. Agora, quando a gente fala em soberania, é um passo além. A soberania ela é muito mais certa, ela é muito mais sólida, digamos assim, porque quando a gente fala em soberania, é a própria capacidade que as comunidades, que as populações humanas têm de gerar o seu alimento, de elas se autossuprirem em termos de nutrientes, tá? Então, o que é que tem acontecido muito é que algumas populações rurais, por exemplo, elas têm optado por trocar as suas formas tradicionais de manejo agrícola para aquisição de alimentos por, sei lá, a agricultura a implementação, vou dar um exemplo aqui, de eucalipto, né? Uma espécie que não tem uma finalidade alimentar. Então, por mais que essas populações tenham renda suficiente para conseguir comprar alimentos, adquirir alimentos por outras vias, eles não detêm mais a soberania, né? A forma de conseguir esses alimentos a partir do seu próprio trabalho na terra. E aí a gente considera que isso pode ser uma ameaça, porque quando a situação econômica muda, quando a gente tem problemas políticos, problemas sociais sérios, a segurança alimentar ela vai ser ameaçada. A soberania, como eu falei, é mais sólida. Então, é necessário também trabalhar para que as populações humanas tenham soberania alimentar. E em termos de políticas públicas, né, o governo federal ele lançou em 2013 um programa de incentivo à agroecologia e produção orgânica. Existe o programa de aquisição de alimentos, que também é um programa do governo federal, e também um programa nacional de alimentação estudantil. A agroecologia, e no caso as PANCs, né, essas plantas alimentícias não convencionais, tem encontrado espaço dentro desses programas governamentais? Olha, algum espaço sim, mas eu vejo muito os agricultores reclamando que está longe de ser o ideal. Eu coordeno o curso de bacharelado em agroecologia do Pronera, que é um curso de parceria INCRA-UFAL e que é destinado a beneficiários da reforma agrária. Então, inclusive, acho que antes de ontem a gente estava debatendo sobre isso
e muitos deles dizem que nos últimos anos muitas dessas políticas públicas elas perderam a força. Muitas das coisas que estavam disponíveis para o agricultor, inclusive em termos de crédito, que é super importante também, elas não estão mais. Então, pelo que eu tenho conversado com meus alunos, com outros agricultores, ainda não há uma satisfação nesse sentido. Embora, claro, a presença dessas políticas públicas ela já seja interessante, elas precisam ganhar força, elas precisam ganhar apoio. E o apoio político e apoio popular. As pessoas precisam entender a necessidade, de se apoiar a agricultura familiar, porque muito se fala do agronegócio, da importância do agronegócio para o país, mas muitos movimentos da agricultura familiar que estão na vanguarda em termos de colocar comida saudável na mesa. Então, isso precisa ser valorizado, isso precisa ser chamado a atenção em termos de financiamento, em termos de política pública. Ainda falta muito para a gente conseguir, de fato, essa valorização. E a partir dessa premiação internacional, um reconhecimento por esse trabalho de popularização das plantas alimentícias não convencionais ou de plantas silvestres, você teve contato com cientistas, pesquisadores de outros lugares do mundo. Você conheceu um pouco sobre a realidade dessa produção agroecológica em outros lugares? Como é que você... o que você poderia falar sobre isso, né? Como é que estão as realidades de outros lugares do mundo e como esses cientistas viram também o trabalho que você vem desenvolvendo aqui no Brasil? Eu acredito que o trabalho ele foi muito bem recebido, né? Porque nós tivemos 2 anos de vencedoras do prêmio, né? Pelo mundo afora, 2020 e 2022. Então eram 30 premiadas, mas estávamos cerca de 24, porque algumas não puderam estar presentes. Como as áreas eram muito diferentes, então não tinha ninguém trabalhando próximo com o que eu trabalho. Mas como é um trabalho que tem o potencial das pessoas entenderem bem do que se trata, então ele foi muito bem aceito. E aí, em algumas conversas com algumas dessas cientistas, a gente teve algumas informações interessantes, né? Que em certos casos as plantas silvestres elas já são mais populares, em outros casos as pessoas não têm acesso a isso, mas a realidade delas é que, assim, como estavam trabalhando em outras áreas, eu não consegui ter tantas informações assim. A gente debateu muito coisas que tínhamos em comum, né? Como as questões de gênero na ciência, os desafios das mulheres na ciência. Então, isso é uma coisa que todas tinham experiência para repassar. E na agroecologia também existe esse viés, né? Esse lado, esse aspecto da valorização também da mulher. Eu vi que você, pelo Laboratório de Ecologia e Conservação e Evolução Biocultural da Universidade Federal de Alagoas, tem incentivado algumas associações pelo Estado e alguns resultados aparecem, tem alguns vídeos, para quem quiser acompanhar os vídeos do laboratório, tem no YouTube, vocês têm o canal do LECEB no YouTube, né? A gente vai pedir para o pessoal colocar aqui a sigla para quem quiser procurar mais informações no YouTube. Também tem um perfil no Instagram com alguns depoimentos dessas pessoas. Como é que você vê a evolução desse trabalho junto a essas associações e a perspectiva que você tem para os próximos anos em relação à popularização dessas plantas silvestres e os efeitos, claro, nas comunidades tradicionais, especialmente da sua região? Eu acredito que os trabalhos que o LECEB vem desenvolvendo, eles têm sido muito gratificantes para todo mundo do grupo e essas parcerias elas estão se estabelecendo também, né, com as associações, com as comunidades. A gente teve um percalço, né, no caminho, que na verdade foi um percalço para todo mundo, que foi a pandemia. Então a gente, por exemplo, o trabalho que nós estamos desenvolvendo
com a Associação Aroeira, em Piaçabuçu, aqui no nosso estado de Alagoas. Foi um trabalho que iniciou, de fato, no início de 2019, só que aí a gente teve 2020 e 2021 de pandemia, e agora nós estamos retomando esses contatos. Então, ainda falta um pouquinho para que a gente tenha os resultados mais sólidos a ponto de poder se reunir com a comunidade e buscar alternativas de marketing orientado socialmente, enfim, para tentar ampliar a venda desses produtos. A gente ainda está nos primeiros passos, digamos assim. E eu acredito que ainda tem muito pela frente, muito desafio. Por exemplo, a gente ainda precisa escutar das próprias comunidades quais são as demandas que eles têm para pesquisa, é uma coisa que é super urgente, super importante. Às vezes a gente está trabalhando com o comportamento do consumidor, mas uma demanda mais urgente das populações é o beneficiamento dos produtos, é como fazer com que o produto não estrague, né? Seja fazendo uma polpa, um doce. Então todo esse processo é importante estudar. Então a gente precisa também escutar das comunidades, o que é prioridade, o que é que a pesquisa pode fazer para de alguma maneira ajudá-lo. E claro, sem a síndrome de Salvador do mundo, né? Claro que a gente não vai com nossos trabalhos pontuais mudar realidades de maneira tão forte, mas a ideia é que esse trabalho que a gente está fazendo aqui é uma sementinha, já estou falando com você, outras pessoas podem ver, se entusiasmar e trabalhar em outros contextos, em outros locais do Brasil, e aos pouquinhos a gente pode ir fazendo essa diferença, sem achar que, né, sem a pretensão de achar que nós vamos conseguir mudar todo o contexto, porque isso precisa ser coletivo, né? Não é um grupo, não é uma pessoa, são várias pessoas que, tendo essa visão, dando importância a esses produtos, a essas populações, a gente vai trabalhar em conjunto. Patrícia, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez, Marcelo, toda essa oportunidade. Estou à disposição de vocês. Obrigado. E eu agradeço também a você que assistiu a essa entrevista. Convido vocês a assinarem o canal da TV Senado no YouTube. Façam como mais de 1 milhão de brasileiros. Assine o canal da TV Senado no YouTube e acompanhe toda a produção do Legislativo direto da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Até logo.